Alô, bem-vindo a todos. Um grande abraço a todos que nos ouvem nesse estudo da série psicológica Joana de Ângeles. Estamos estudando agora o volume 7, Desperte e Seja Feliz. Hoje, trabalhando o capítulo 2, Litígio. E conosco aqui a Adriana e a Marluce para cooperarem nessa reflexão sobre esse capítulo. Então, bem-vindas, que possamos trabalhar mais um capítulo que a Benfeitora nos oferece para essa caminhada da nossa individuação, né? Nossa caminhada espiritual em busca da plenitude. Bem, a gente pode começar falando um pouquinho, né, sobre esse tema, litígios, como é que foi a leitura do capítulo para você, e aí dar prosseguimento ao nosso estudo. É interessante, né? Eu fui reler assim a introdução ali do livro e ela fala das questões desafio, né? Ela diz que aqui ela ia apresentar 30 questões desafio. Achei interessante. Litígio é uma delas. Aí eu disse, poxa, litígio, o que que me remete, né? A gente ouve, né? Ah, aquilo foi uma separação litigiosa, né? Então, termos que a gente usualmente escuta, né? Então, litígio, ela traz aqui essa impossibilidade que a gente tem, às vezes, de achar soluções, né? De achar uma forma de resolver alguma coisa, né? De uma maneira mais assertiva. E aí, diante dessa impossibilidade, a gente entra numa contenda, né? Como ela fala aqui, e que antigamente tinha outras formas de resolver, né? Me lembrei daqueles filmes também antigos, né? Que iam se desafiar para ver quem é que ia ganhar aquela disputa. Então, eu achei um tema assim bastante atual, porque ela traz aqui uma tendência ao litígio, né? Quer dizer, uma tendência que a gente tem de não encontrar caminhos, né? E aí, por N razões que ela aprofunda, a gente vai para a briga, né? Vai para a discussão, né? E aqui então, ela vai aprofundando e tentando nos mostrar da onde que está vindo tudo isso, né, no nosso processo evolutivo. Olá, esse capítulo é um capítulo desafiador, realmente, né, Marluce? Porque ela vai falar dessa questão do litígio com um viés psicológico muito profundo, onde ela parte dessas questões do instinto, né? Então, ela usa a teoria do Freud, com a questão até do instinto sexual, mas aí a teoria de Jung, para falar partindo do instinto, para explicar essa trajetória aí da energia, que está entre o instinto até essa ação que ela chama do dissentir, né? E ela vai... que é o dissentir? Então, é a capacidade de discordar com equilíbrio. Então, existe todo um caminho de um progresso até instintivo, né? Onde esse instinto, a energia psíquica vai passar, estagia no instinto, e o litígio ele está entre a questão do instinto e a capacidade de dissentir. Então, se a gente olhar e fazer uma análise instintiva ali dessa questão da energia psíquica, é muito profundo, e quanto mais eu lia, começava a pensar, falava, meu Deus, a gente podia fazer todo um percurso, né, da próprio desenvolvimento da evolução humana para a gente poder destrinchar esse tema assim bem Joana, né? E aqui a gente percebe bem a capacidade dela de sintetizar coisas complexas num texto teoricamente pequeno, né? Então, em termos de tamanho, ele é um texto pequeno, mas, no entanto, ele é um texto muito profundo, onde ela vai aprofundando essas questões e mostrando, né, que no início, que se a gente olhar qual o instinto que está por trás do litígio, né? Esse instinto territorial mesmo, né? Que antigamente, quando o animal estava nesse momento, ele demarcava o território, ele vinha e fazia xixi, né, nos cantinhos da casa para mostrar que aquele território era dele. Aí vinha um inimigo, um adversário,
e aí, ao pisar ali, ele se sentia amedrontado, porque ele sabia que aquele território tinha um dono, né? Mas aí, associando a questão depois quando a gente vai tendo as paixões, o litígio é uma paixão, e aí hoje o humano não vai mais fazer xixi nos cantinhos, mas ele faz a guerra, né? Então, a guerra, o duelo, são heranças, como ela vai estar colocando nesse texto, desse primarismo até então instintivo, que está por base, né? Então, quando a Marluce fala, né, que algo que nos leva ainda é estarmos presos, identificados no instinto animal e permitir que isso fale, né, com questões territoriais mesmo, né, de uma disputa por terra, por um casamento, por alguma questão de território. Aí, então, o litígio vai se instalando de uma forma terrível, muitas vezes, né? Acho que tem uma combinação de coisas aí, né, gente? Porque temos realmente o instituto da agressividade, que ela coloca aqui, né, que naturalmente a gente vem dessa herança, né, atávica, dessa agressividade instintiva, que valia como preservação, como realmente marcar, né, o território, e assim por diante, né? Então, de uma certa maneira, o instinto faz parte da nosso passado, e como diz a benfeitora, em algum momento tu tem que trabalhar esse instinto, tem que ser canalizado, né? Ou seja, todo esse trabalho de racional, né, e da elaboração das emoções e sentimentos visa justamente transformar esses impulsos em outros movimentos, né, de força, de positividade, né? Então, essa agressividade vai se colocando de maneira construtiva, né, na vida. Mas, diz a Joana, né, então ela começa a fazer a relação, né, do adoecimento da alma quando esse instinto não pode ser canalizado, né? Ou tu tenta negar, né, a tua agressividade e buscando quando não consegue expressar agressividade, tu pode cair na amargura e na depressão, né? Tu vê toda a libido, toda a energia não trabalhada, ela de uma certa maneira fica dentro da gente, né, gerando algum conflito, né? Ou, né, no caso que se coloca no litígio, quando a pessoa ela não consegue ter uma maturidade psicológica, né, por insegurança, por um certo tipo de padrão ainda emocional, não só de insegura, mas de uma certa maneira um tipo de desconfiança da capacidade dela de poder confiar nela mesma e também naquela de ser amada, né? Ela quer impor, né, a sua vontade de maneira agressiva. Então, essa agressividade, como não está trabalhada, ela vem na forma de comportamento. E aí, ela, em vez de trabalhar no sentido de trazer esse ponto de vista, de poder avaliar, de poder ponderar, de poder aceitar quando está equivocado, ou de uma certa maneira trabalhar as frustrações inerentes, né, de situações da qual eu não consigo realizar o que eu quero, porque o mundo não vai me dar o que eu quero sempre, né? E eu não consigo suportar isso. E aí eu fico nessa atitude de uma atitude de autossatisfação, de exaltação, como ela coloca aqui, né, do ego, como uma forma de afirmar, né, através do litígio, a minha vontade, né? E aí começa toda essa complicação aí dos vínculos e das relações humanas, né? Interessante esse jogo, né? Então, ao mesmo tempo, o ego que se sente inseguro, ele compensa isso, né, indo para o enfrentamento, né? Então, na realidade, fala, né, dessa dificuldade que a gente tem de defender o que a gente acredita, os nossos pontos de vista. Eu achei muito bonito ela dizer que dissentir dissentir quer dizer discordar, né? É muitas vezes uma atitude saudável, quando não se está de acordo por uma ou outra razão. Mas como a gente ainda tem, por inseguranças, como ela coloca ali, dificuldade de ir ao encontro do outro, né? Para mim, esse capítulo me lembrou muito, assim, a nossa, por questões de fragilidade emocional, nossa dificuldade de ir ao encontro do outro
e encontrar formas de diálogo, de compor, né? Então, acho que fala de uma dificuldade nossa muito presente ainda hoje, porque a gente, como ela diz, muito facilmente a gente entra em discussões, né? Muito facilmente a gente não vê saída e acaba querendo se impor em relação ao outro, né? Então a gente tem muito pouca habilidade emocional para lidar com qualquer discussão. E isso eu penso assim, ó, em qualquer âmbito da nossa vida, desde coisas muito simples, né? Quando a gente se sente ameaçado porque alguém pensa diferente, acha uma solução que não é a que a gente acha melhor, né? Então a gente acaba se defendendo, querendo impor o nosso ponto de vista. E isso vai ter uma série de repercussões depois que ela diz, né? Inclusive comprometimentos espirituais, assim, porque daí a gente entra numa série de desdobramentos que quando a gente não consegue o que a gente quer, entrando no litígio, a gente passa a desmerecer o outro, desqualificar o outro, e aí vai entrando num enredamento aí bastante complicado, né? E é interessante que ela coloca que na vida nós teremos normalmente esses momentos, né? Como ela diz aqui, há momentos para aclaramentos e dissensões. Então, é natural que em algum momento tenha um problema, que as coisas vão se tornando mais claras, mas daqui a pouco vai ter um momento de divergência, né? Mas que a discordância, e em níveis elevados de discordância, não a qualquer hora e qualquer motivo. Então, assim, vai haver esses momentos de dificuldade, mas que a gente precisa, com o desenvolvimento da razão, poder passar para essa capacidade de dissentir, que é discordar com equilíbrio, porque o fato do outro não pensar como eu penso, não quer dizer que ele esteja errado. Né? Ele vê por um outro prisma, por um outro ponto de vista, e quando a gente se coloca aberto a olhar cada ponto de vista, a gente vai ver que a maioria tem razão, né? Só estão vendo por pontos diferentes. Mas essa questão do instinto ainda muito presente na gente, enquanto estrutura, às vezes, faz com que a pessoa se coloque contra, né? O que é diferente, o que pensa diferente, o que traz uma ideia diferente, ou que pensa em questões que eu não concordo. Né? Então, a capacidade de discordar com equilíbrio, isso é lindo, né? Porque eu posso não concordar com o que você pensa, mas eu preciso respeitar você, independente do que você pensa. Né? E aí eu acho que entra uma questão bem importante, que é uma coisa, o litígio que se apresenta sem a nossa vontade. Quando alguém vai contra a gente ou se opõe a gente de maneira agressiva, de maneira a caluniar, de maneira a nos ofender. Então, de uma certa maneira, vai ter situações que não há como conciliar, muitas vezes, pela natureza do contexto envolvido. Isso é uma coisa. Agora, o que eu acho interessante, mais do que a situação de litígio, é a pessoa litigiosa, né? Que tem um comportamento assim, né? Porque, de uma certa maneira, é isso que o João está colocando. Tem pessoas que entram em litígio com tudo, né? Como a Adriana citou aqui, né? Tem momentos para que haja situações de discordância, tem que ter um feeling, né? Uma sensibilidade de como chegar na pessoa, de como tu vai abordar, a maneira de tu justificar, aprender a ouvir também. Então, isso tem um momento certo onde essas discordâncias vão poder acontecer. Mas não é como ela citou aqui, a Benfeita, não é qualquer hora, nem por qualquer motivo. Então, tem pessoas que são realmente reativas, né? Porque essa natureza litigiosa, essa natureza agressiva, é de alguém que não consegue simbolizar, elaborar num nível mais sofisticado das emoções, da reflexão. Então, a Joana, em vários momentos da obra dela, ela vai falar da importância de ser menos reativos e mais reflexivos, reflexionar. A Bentura vai usar esse termo várias vezes, né? Nossa capacidade de conter, né? Então, nós vamos criando recursos emocionais, espirituais, na nossa nobreza evolutiva,
justamente para poder conter esses impulsos e elaborar e canalizar, dar uma expressão adequada. E o que a gente vê hoje em dia, que as pessoas não querem pensar, não querem elaborar, elas já saltam, né? E isso é um comportamento muito atual hoje em dia, né? Hoje em dia tem muitas pesquisas no campo da psicanálise em especial, a gente fala assim, na visão junguiana, dessa incapacidade hoje da gente mediar os impulsos. Que para fazer mediar o impulso, eu tenho que criar dentro de mim um espaço interno, um espaço de elaboração, né? Um espaço de formação, de construção do meu eu e de capacidade de simbolizar. Se eu não tenho esse espaço interno, o que acontece? As cadeias metafóricas de simbolizar, reflexivas, ficam falhas. E aí a descarga é pulsional. Eu não elaboro, eu só faço uma descarga pulsional. Então a gente vê hoje em dia os adolescentes, os adultos, com muita dificuldade de lidar com as frustrações, né? Qualquer situação de vida, vai a namorada, quer encerrar um namoro com a pessoa, é um acidente de trânsito, né? É uma questão de política, a pessoa já responde de uma maneira. O adolescente que pega uma arma e sai matando, né? Outras pessoas na rua. Então, o que acontece aí, né? Que essa agressividade vem dessa maneira tão reativa, tão impulsiva e pouco trabalhada, sem essa capacidade de mediar e estabelecer um trabalho de reflexão e de questionamento natural quando se tem dificuldades de entendimento e pontos de vista diferentes, né? Tá difícil, né? O litígio acaba sendo realmente um tema bem atual hoje em dia, né? Sabe, já só estava pensando numa coisa muito simples, assim, que a gente vê, né? Quando tu vai no restaurante e a comida não vem como você imaginou, ali às vezes se cria uma confusão por uma incapacidade de saber dizer, realmente endereçar aquilo. E aí eu achei muito, muito interessante ela dizer, né? Vestígio das fases iniciais da evolução, na luta pela vida, o ser racional permanece, quando assim se encontra, em atitude de autodefesa, em razão da insegurança em que se demora, partindo para a agressividade, para o litígio perturbador, no qual o ego predomina e se satisfaz. Olha, ela disse um monte de coisa aqui nessa frase aqui, que eu li várias vezes, né? Então, ela diz assim, olha, se a gente fica numa atitude, se a gente ainda está num campo emocional de muita insegurança, eu vou tender à autodefesa. Então, tudo que vem para mim, eu vou achar que eu tenho que me defender. E aí, isso que estava dizendo, né, já não passa por uma reflexão, não passa, eu acho que ali tem algo que vai me prejudicar, então eu já tenho que ir para o ataque, né? E isso vem por agressividade e, na realidade, tem a ver muito com essa questão do orgulho também, né? Do ego que não quer ser rebaixado, entre aspas, né? Um ego que tem dificuldade. E outra coisa que me ocorreu nessa questão da gente ter pouca reflexão é também a nossa dificuldade de lidar com a nossa função sentimento, né? Que a função sentimento, ela avalia, será o que tem valor aqui, né? Será que vale a pena entrar dessa forma, nessa discussão, desse jeito? Será que não tem outro jeito de fazer isso, né? Claro que isso implica na reflexão, né? A gente questionar e achar que ali tem um problema, porque se eu acho que assim tá certo, não vou mudar nada, né? Então, acho que queria trazer também essa questão dessa habilidade da função sentimento que nos falta mesmo, né? Que ela é uma função que ela atribui valor, né, para as coisas. Então, vale a pena isso? Vale a pena agir assim? E aí é bonito aqui nessa introdução, né, naquela mensagem introdutória, que ela traz bem em cima disso, né, Marluce, quando ela diz assim, ó, tem cuidado contigo. Eu achei linda essa parte, olha, tem cuidado contigo, deixe que perpasse em ti e te encharque a energia divina, a fim de que superes a tentação de contender
ou te abateres antes aos perseguidores contumazes, os litigantes, né? Então, veja, ela está falando para a gente, olha, presta atenção que aí dentro de você, então ela faz um convite a você, sim, existe o litígio lá fora, mas aqui dentro existe o litígio, que está pronto para atacar tudo aquilo que se opõe ao meu ego. Então, ali onde você fala, né, que o ego predomina, então é uma questão egóica. O ego se coloca, né, de forma agressiva contra tudo aquilo que é o que eu penso, o que eu quero e da forma como eu quero. Então, é lindo quando ela fala, tem cuidado contigo. Ela nos convoca a nos colocar, sair daquilo que o Gelson fala de uma reação e nos coloca, nos convoca a uma ação de autocuidado. Eu não vou cuidar com o outro, mas eu vou olhar que dentro de mim existe ainda um animal pronto para o ataque, mas o que eu preciso fazer? É lindo. Deixa que a energia divina te encharque. Deixa que a energia divina te tire dessa condição animal e te coloque numa condição mais, ainda não angelical, mas já de não ataque. Que os meus instintos eles possam ser, que aí vem misturado com as paixões, imagina, eu pego o instinto, misturo com a paixão, o que vira? Né? Se eu ficar nisso sem a capacidade de sentir, a coisa fica feia. Então, eu preciso saber que sim, existe um instinto, sim, eu tenho uma paixão, mas o interessante é que Kardec coloca numa questão 191A, ele pergunta assim, então as paixões são um sinal de desenvolvimento? E a resposta é bem interessante. Ele fala assim, ó, de desenvolvimento, sim, mas de perfeição, não. Por quê? Porque, sim, nós saímos de uma forma, né, nós nos desenvolvemos quando saímos do instinto puro, mas a paixão aí já é uma evolução. Então, quando eu estou nessa questão do litígio, eu já estou mais evoluído do que o animal que ataca pelo ataque. Só que ainda falta muito para a perfeição. E como que a gente pode chegar nessa dissentir? Pela prece, né? Pela meditação, onde eu vou me encharcar com esse hálito divino, que é uma energia que vai me curar. Né? Bonita essa parte. A gente vê assim, que esse processo do comportamento antagônico, né, e litigioso das pessoas agressivas fala de uma questão que não é com o outro, não é com o mundo. Esse litígio se dá com o outro, mas, na verdade, é uma pessoa que está infeliz com ela mesma, né? Porque esse antagonismo está dentro da pessoa, porque a gente tem que lidar com essas forças arquetípicas, básicas da vida, que envolvem necessidades e forças fundamentais, né, que, de uma certa maneira, estão em luta também com a gente. Então, se a gente não está em paz com a gente, não se aceita, não se reconhece, e de uma certa maneira, não confia na nossa capacidade amorosa, né? Então, com certeza, né, a gente vai projetar, né? A gente vai ver isso lá fora. Então, o que falta, eu acho, na pessoa com litigiosa, né? Essa capacidade, só falando aí da função sentimento, né? Justamente de acolher, articular e elaborar a experiência emocional, né? Porque é claro que tudo isso é uma questão de regulação das intensidades afetivas, subjetivando-as, né? E transformando em sentido, né? Então, qual é o sentido que faz com que eu perceba o outro como meu inimigo? Como é que se eu estou nessa postura de autodefesa que vocês falaram agora, né? De responder com agressividade, porque tudo é perigoso, tudo de uma certa maneira é interpretado como ameaça. O que acontece comigo que eu interpreto a vida assim? Né? Então, que eu subjetivizo, né? que eu encaro e entendo as coisas dessa maneira. Então, o que está em jogo é realmente a experiência emocional interna e de como eu regulo a identidade afetiva por uma interpretação equivocada em função
justamente de ser uma pessoa que é infeliz, né? E a Juna vai falar que, às vezes, por trás dessa atitude de litígio, não só tem uma questão de autoafirmação, né, do ego inseguro, mas também tem ainda aqueles espíritos que gostam de sangue, né? Gostam de impor assim, um tipo de ferida no outro, né? Ou seja, estão muito identificados ainda com uma imagem muito primária de gratificação, né? Que tem gente que gratifica, né? Um psicopata, né? Uma pessoa que tem uma estrutura emocional, né, comprometida nesse nível grave, tem gente que gosta de ver violência, né? E gosta de impor violência, né, nos outros. Então, tem aí também pode ter uma natureza perversa envolvida aí também nesse jogo litigioso, né? Pode, e aqui também eu acho que essa questão tu está trazendo, né, de ver o outro como inimigo, né? Essa questão da projeção, né, da projeção da sombra, né? Então, tudo aquilo que eu não consigo elaborar em mim, porque eu não consigo entrar em contato, eu não consigo refletir, eu vou tender a projetar fora, né? E se eu tenho já uma estrutura mais frágil, né? Qualquer coisa eu vou encarar como inimigo, né? Aquilo que se coloca contra aquilo que eu penso, um outro ponto de vista, né? E isso a gente percebe, né, gente, hoje em dia, né? Hoje é muito difícil ter um campo de conversa, de reflexão, de discussão, sem que se levante já essa bandeira. Então, se a pessoa não pensa que nem eu, ela é contra mim. Se faz uma correspondência direta, né? Justamente por essa literalidade, né? Que a gente estava falando antes, né? Essa dificuldade de olhar uma coisa e não se sentir ameaçado por isso. Acho que isso é um aspecto. E outro aspecto é com relação à natureza das pessoas. Eu me lembrei de um vizinho que eu tinha, um senhorzinho, assim, e ele tinha uma religião muito dura, assim, cheia das regras, sabe? Não podia um monte de coisa e tal. E ele super cumpria tudo aquilo, né? E eu achava aquilo, assim, um pouco estranho. E um dia ele disse uma coisa para mim que fez todo sentido. Ele disse assim, minha filha, eu sempre fui um homem muito violento. E o que me salvou foi ter entrado nessa religião. Então, e aquilo assim, eu tive uma profunda admiração, porque ele era uma pessoa de mais de 90 anos, né? E muito trabalhador, assim, e aqueles alemães bem rígidos, né? E ele disse que o que salvou ele da violência dele, que ele via, foi a religião. Então, eu me lembrei dele aqui porque ele conhecia a natureza dele. Ele sabia que ali tinha um tigre que ia atacar qualquer, né? Então, o quanto é importante a gente conhecer a nossa, o que mais está brotando em nós, né? Se é a nossa dificuldade, daí vamos para o oposto. Ou a gente tem essa natureza tigre de agredir, ou a gente tem uma natureza que a gente só quer recuar e a gente não diz o que a gente quer, porque também daí a gente pode ir para o oposto, sempre querer evitar, né? Nos colocar, porque a gente não sabe como fazer isso, e daí a gente foge da vida também, né? Então, são dois opostos, assim, que eu acho que se fazem presente na nossa realidade. Pois é, eu me lembrei do Marcel-Lee, aquele pensador francês, que ele cita Nietzsche, né, que o sentido da vida é trágico, né? É trágico porque a clareza e a ordem são insuficientes. Só que a gente está num projeto de buscar na razão e no sentimento elementos para dar conta disso. Claro que a vida é maior e, nesse sentido, a nossa consciência ainda é pequena para abarcar toda a totalidade da vida, mas a gente tem recursos para poder entender e aceitar isso. Então, quando essa clareza e a ordem são insuficientes, a pessoa não tem recursos, que é a fé, como tu falou, né? Algo que dê sentido à vida, né? Realmente fica daí um universo de muita incerteza, dessa insegurança, desse vazio, de um processo que, de uma certa forma, se dá muito nessa atitude
arraigada daí, né, do poder, né, que a gente sabe que o poder acaba tendo um comportamento muito primário de funcionamento do homem, né? Então, a gente vê aí ou preso em fantasias muito primárias, lascivas ou agressivas, porque a gente não encontrou ainda uma sustentação mais consistente na vida real, porque falta o espiritual. A gente pode dizer assim, de corpo presente, mas de espírito ausente, né? Então, de certa maneira, a gente vê assim um ser humano muito empobrecido. Então, para mim, a pessoa que está nesse comportamento litigioso reflete pela pulsionalidade do seu comportamento uma pobreza espiritual, uma pobreza de comportamento, uma pobreza de humanidade. Não é que eu acho que ela não tenha capacidade de recurso dentro dela. Ela até pode ter, mas ela não consegue contatar com esse recurso. Né? Então, de uma certa maneira, fica uma forma muito pobre de se colocar no mundo. Né? E aí fica esse comportamento que é bem parecido com os dos animais, né? Ou seja, defesa e ataque, né? Esse jogo aí em relação à vida. E aqui ela faz até uma comparação entre o passado e o presente, né? Então, quando ela fala ontem, eram utilizados a tocaia, o duelo, o combate físico para atender às paixões inferiores. Então, era muito escancarado. Uma pessoa vinha, me humilhava, eu chamava ele e ia para um duelo, a praça pública. Então, eu chamava toda ali, né, a vizinhança e ia lá para o duelo, um deles morria. Então, veja, houve uma evolução aparente, porque ela fala, hoje, guardadas as proporções, ainda se utilizam de equivalentes recursos, né? A socapa, ou seja, o fingimento, a dissimulação. Então, a gente olha, não tem mais duelo. Nossa, a humanidade evoluiu muito, tá? Não existem os duelos aparentes, mas a dissimulação, o fingimento, o disfarce, né, de defesa nobre. Então, fica nas entrelinhas como se fosse uma coisa muito de um ideal, mas no fundo, é algo ainda, né, para afastar, né, dos perigos, dos perigosos inimigos. Então, a coisa continua muito parecida, mas ela já vem de uma forma dissimulada. Então, não é que nós evoluímos tanto assim, mas nós já conseguimos, né, esconder um pouco esse instinto, já está mais maquiado, assim, ele tem uma persona, né? E graças a esse exemplo teu, né, Marlúcia, o quanto que ele já conseguiu ferramentas para dar conta, para realmente segurar aquilo que ele não dá conta de outra forma. Então, é importante, sim, criar mecanismos para que a gente entre em contato com os nossos inimigos internos e não fica nesse mecanismo, né, de mascarar algo, de simular algo, mas ainda estar pronta a qualquer momento para esse ataque, o que é pior, né, um ataque que eu não dou chance para o outro se defender, né, porque fica camuflado, né? E aí começa aquela coisa, quando eu não dou conta de superar, eu vou lá e desmoralizo. Então, eu pego algo, jogo na internet, porque hoje os nossos duelos não são mais com armas de fogo, mas a maioria das vezes a gente vê nos meios de comunicação, né, os uma ataques. questão importante, né, em cima do que a Adriana está colocando, é que ela fala realmente aqui, né, que esse tipo de duelo e de conflito permanece. A gente vê hoje em dia que as pessoas fazem de tudo para combater o outro, as fake news, os tipos de esquema, né, perverso para botar o outro numa saia justa. Então, de uma certa maneira, isso que a Adriana está falando, está muito atualizado no dia de hoje, né? Com essa incapacidade de a gente viver com o diferente e dessas situações, as pessoas ir na internet, nas redes sociais, de maneira muito agressiva, né? Destruir com o outro, assim, né? Sem o cuidado de avaliar,
de ponderar, de refletir, e realmente, assim, elas não têm... A gente vê que não é nada assim ponderado. É um jogo de dardos venenosos que as pessoas jogam assim, sem nenhum comprometimento maior, sem nenhum critério, e dentro disso que a Joana fala, que se satisfaz com isso, né? Refletindo esse primarismo ainda do nosso passado, que viceja dentro de nós, a gente deu um passo para trás, né? Quer dizer, aquele verniz civilizatório que a gente tinha colocado descascou, né? Descascou, e veio a sombra ainda que está lá dentro, que precisa ser trabalhada e conscientizada, né? Eu acho, eu botei aqui, Adri, nessa frase que tu leu, né, que hoje, guardadas as proporções, né, se utilizam os recursos, eu acho que hoje é muito mais perigoso que antigamente. Porque antigamente o teu inimigo era o fulano de tal. Tu ia lá na praça e te defendia. Hoje não, né? Hoje são aqueles milhares de pessoas que tu atinge pela internet. Hoje a gente cancela as pessoas ali, né? Então, acho que hoje essa questão das mídias aí que vocês estavam trazendo, eu acho perigosíssimo isso, né? Porque outra coisa, as pessoas exatamente falta essa função sentimento de entender o valor, o sentido daquilo que eu estou colocando ali. As pessoas acham que, como todo mundo tem direito de falar, a gente pode falar o que quer, do jeito que quer, e isso vem disfarçado de democracia, sinceridade, né? Aquilo que a gente ouve, não, mas eu sou. Não, tu não é sincero, tu é sem jeito para dizer as coisas, né? Então, falta. Eu acho que hoje a gente está num momento muito mais perigoso do que antigamente, né? Que os inimigos tinham o nome, o endereço, e o mal era direcionado ali. Hoje não, né? Então, acho que realmente a gente está num momento. E outra coisa, as pessoas tendem a acreditar em tudo que elas leem e vejam, né? Por isso que as fake news também vão se disseminando de uma maneira assustadora, né? Porque a gente não tem mais essa capacidade de questionar, de refletir, né? E aquilo acaba se tornando uma verdade, né? E nós, justamente por não raciocinar, não ter o tempo, né? De dizer, tá, mas será que isso aqui é possível? Poder dialogar com outro que pensa diferente, né? Para daí poder construir uma opinião, não tinha pensado sobre isso, né? Então, eu acho que a gente está num momento muito desafiador em que litígio realmente um dos grandes questões, desafios, como a Joana fala. E tudo justifica isso, ela coloca aqui, né? A inveja, o despeito, o amor próprio ferido, pessoas narcisistas, pessoas infelizes, de mal com a vida, né? Que não conseguem ver a alegria do outro, né? Então, que se sente que são muitas vezes assim também covardes para assumir que elas são a responsável pelas suas vidas e justificam pelos outros. Como eu sou incapaz de dar conta da minha realidade, né? E eu não estou bem comigo, em vez de entender o que está acontecendo comigo, o que me falta, né? Que está errado, eu digo, não, o culpado é o outro, o culpado é o estrangeiro que vem roubar meu trabalho aqui, não sou eu que trabalho, né? Então, tem esses vários tipos de fantasias que começam a surgir, né? Que demonstram, de uma certa maneira, o quanto a gente está vivendo num contexto mundial de estranhamento. Cadê a família espiritual? Cadê o irmão? Né? Cadê a cooperação? Então, parece que as pessoas ficaram ilhadas, sozinhas, isoladas, né? E a coluna que sustenta a nossa vida, cadê ela, né? O que sustenta a sociedade humana, né? Então, parece que as pessoas foram perdendo, ficando confusas. E aí, esse primarismo, ataque do passado, parece que emergem como uma forma de se defender de um mundo inseguro também, ou de um universo onde as coisas são muito imprecisas, onde a gente não pode confiar no futuro, não pode confiar no homem, não pode confiar no que vem pela frente,
E é esse imaginário da cultura social, né, aonde a ordem espiritual, de uma certa maneira, se perde, acaba levando as pessoas ao desespero mesmo, né? Uma noção muito perdida da realidade, e nesse estado de perdido começa a ver todo esse caos aparente aí, dessa confusão emocional que se vive hoje em dia, né? E aqui ela começa a colocar, a partir de agora no texto, uma coisa interessante, porque primeiro ela traz toda a problemática, aí a gente está aqui alucinando de desespero, aí ela começa a trazer, né, mostrar caminhos. E é interessante que ela coloca aqui, ó, não estranhes no ideal a que te entregas a presença do opositor, o desafio para os litígios. E aí eu fico pensando que a própria ciência, né? Na ciência, assim, vem uma ideia, que é uma tese. Aí vem outra ideia que se contrapõe a essa tese, e desse embate, desse conflito, dessa reflexão entre essas ideias contrárias, vai surgir uma síntese, que é uma terceira ideia, que vai ser novamente uma outra tese, que vai ter outra que se opõe. Então, é importante para a gente saber que vai haver opositores. Se a gente é palmeirense, vai ter o corintiano. Se tem o gremista, vai ter o vermelho lá, que eu nunca sei o nome. Enfim, existe sempre aquele time, porque aí é interessante que, num determinado momento, surge até o esporte como uma forma positiva de se também vivenciar essas questões e lidar com a competição de forma um pouco mais saudável do que na guerra, né? Então, veja, a gente vê que o próprio esporte é uma forma de lidar com aquele diferente. E isso não é ruim, isso não é uma coisa importante para que a gente exercite nessa tensão de forças contrárias, a gente consiga ultrapassar o problema, né? E aqui ela vai colocando de forma alguma deles espaços no teu sentimento. Então, eu sei que existe opositor, eu sei que existe uma ideia contrária, mas eu preciso, de alguma forma, refletir sobre a minha ideia e olhar por outros pontos, né? Então, quando a gente começa a dar espaço para essas ideias com base nesses sentimentos ainda instintivos e preso nas paixões, é muito complexo eu querer resolver em cima disso. Por isso que eu sempre falo, né? Acontece alguma coisa, vai para casa, toma um banho, dorme, no outro dia você olha para isso. Porque aí aquilo passou, né? O ego voltou para o lugar, os complexos já cederam um pouquinho, se bem que tem complexo que fica atuando por dias, né? Mas a gente precisa não permitir que os nossos sentimentos carregados de afeto e carregados, né, venham para a consciência e se tornem autônomos e começam a agir de forma autônoma, e aí, associado aos obsessores que vêm, né, em bando, né? Quem é você? Eu sou legião, por quê? Porque com esse teor surge uma legião de ideias semelhantes para nos ajudar, entre aspas, a fazer essas, né, ter esse comportamento com base na inveja, no despeito, no amor ferido, e aí querer até uma questão de vingança, né? Então, ela nos convoca, de forma alguma, dê espaço para isso. É interessante que, de uma certa maneira, e ela fala ela dá um detalhe importante nesse processo todo. Não quer dizer, como até a Marluce comentou, que o outro não possa estar certo, né? Então, mesmo que a coisa venha com violência contra você, avalia, né, se tu não está equivocado e tenta mudar se for o caso. Porque a questão não é só de conteúdo, é de forma, né? Porque às vezes a forma vem de maneira muito violenta, mas o conteúdo pode ser aproveitado em alguma medida. Então, o que está em jogo aqui, na verdade, é essa tensão, né? E aí eu me lembrei do Walter Benjamin, da escola de Frankfurt, o historiador, que usava um termo que nós usamos no espiritismo, no mundo espiritualista, que é a aura. Ele falava que o imaginário das pessoas, né, permanece numa dimensão ambiental, como se fosse uma matriz
uma atmosfera, né? Então, isso de uma que essa força social, né? Esse movimento das pessoas é de uma ordem espiritual, é de uma construção mental que se mantém ambígua e forma uma aura negativa, né? Que não é quantificável, mas é sentida. Então, o que a gente pode fazer é não entrar nessa aura, né? Não entrar nessa atmosfera, né? Porque isso que a Joana está propondo aqui, quando tu traz isso, né, Adriana, de que vai ter litígio, né? Vai ter pessoas que gostam de fazer isso, né? Que vivem para isso, né? Que são polêmicas, que o significado da vida dela é baseado nisso. Então, tu não pode entrar no jogo, né? Elas balançam a luvinha de boxe, né? E tu não pode pegar lá e entrar no ringue, né? Mas não quer dizer que nessa crítica que tu tem de reflexão não pode reconhecer que talvez a pessoa que está lá incomodada contigo tem uma razão de estar incomodada, né? Que ela foi infeliz na forma de colocar, que está sendo muito agressiva, muito exagerada, mas que há uma razão ali. Então, de uma certa maneira, não dá espaço para o litígio não quer dizer que tu tenha que se fechar a uma reflexão e uma crítica, uma autocrítica em relação ao teu comportamento, né? É que daí ela fala aqui, né, Gelson, né, quem se dispõe a uma tarefa de enobrecimento equipa-se de coragem. Então, a gente tem que ter muita coragem também para ter essa maturidade aí de quando tem um litígio dizer, tá, mas qual é a parte que me toca aqui, né? Como é que eu estou envolvido aqui também? Será que tem alguma coisa em mim que aciona nessa pessoa isso, né? E aí ela diz, olha só, ignora, portanto, aqueles que se te fazem crucificadores, mesmo quando disfarçados de benfeitores, de defensores da verdade, a verdade deles. Silencia e prossegue. E aqui eu pensaria, e para a gente questionar as nossas verdades também, coisas que a gente acha que é verdade, né? Então, é essa postura de acolhimento, de abertura, né? Eu me lembro de Jesus, né, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, né? Porque eles herdarão a terra, né? Então, a mansidão não como passividade, mas como a capacidade que a gente tem de trabalhar no conflito, de poder, não é não ter conflito, mas é como eu administro isso, né? Então, precisa ter uma maturidade de dizer o que eu tenho que aprender aqui, o que me toca, qual é a minha parte aqui. Se nós pensar qualquer contenda, qualquer oposição que ocorre na nossa vida tem algo para nós ali, né? Só que às vezes são questões difíceis, porque ela diz que tem muitas coisas que vêm do passado, então tem pessoas talvez na nossa vida que a gente tende a ter relações mais conflituosas e tal por questões espirituais, né? Mas de qualquer maneira, qualquer conflito vai trazer algo para nós, né? Que vai demandar de nós coragem e muitas vezes exercitar o silêncio, como ela diz ali, né? Para poder seguir adiante. E aqui é interessante, olhando essa parte, né, da quem se dispõe a uma tarefa de enobrecimento, que, de certa forma, ela está falando, olha, vai sim haver opositores, né? Então, não desiste, continua, tenha coragem. Vai ter aquele que vai atirar pedra. Eu sempre coloco, né, no consultório, quando as pessoas falam, puxa, eu tentei fazer um empreendimento tão bonito, mas veja, olha o que aconteceu, né? As pessoas vieram cheias de pedras para atirar, e eu falo, olha, a árvore que não dá fruto não recebe pedrada, né? Então, que bom, se você está tendo pedradas, é porque realmente essa tarefa é uma tarefa de enobrecimento. Então, vai haver uma força contrária, com a mesma, né, proporção. Então, toda força, aí é uma lei da física, ela vai ter outra que se opõe na mesma intensidade, na mesma proporção. Então, ela já nos orienta isso, nos adverte. E ela fala, silencia e prossegue, né? Ou seja, vai ter aqueles que vão falar, ótimo, silencia e prossegue, entenda, né? Ignora aqueles que te crucificam, né? Por quê? Porque eles estão disfarçados, é aquele
lobo em pele de cordeiro, né? Então ele antigamente vinha para o duelo, agora eles estão camuflados, mas estão vindo igual, mas coragem, segue, né? Então, vá e silencia e prossegue. É muito bonito. Então, esse final do texto aqui, realmente eu enumerei 5 questões, né? De forma alguma, ceda espaço para os sentimentos. Segundo, né? Tenha coragem, equipa-se de coragem. Terceiro, ignora os crucificadores, ignora aquele que te ataca. Quarto, silencia e prossegue. E na quinto, retifique o que se apresenta equivocado, dúbio e incorreto, porque é aquilo que o Gelson disse. Realmente, muitas vezes, nós estaremos, sim, equivocados. E a gente tem que ter a humildade para poder retificar, começar de novo, né? Mas nunca desistir. Eu acho que o que tem de lindo no texto é que ela traz a problemática, ela mostra a causa, mas ela nos equipa, ela nos dá condições de sermos ativos nesse processo, numa condição, né, de poder até reparar aquilo que nós estamos equivocados. É interessante que às vezes a gente vê as pessoas em litígio discutindo, né? E começam a gritar uma com a outra, né? E às vezes estão tão perto fisicamente, né? Então, aquele grito representa realmente essa incapacidade de uma escutar o outro, apesar de fisicamente perto, né? Então, o que a Joana também nos ensina é ter um pouco de compreensão em relação a essas pessoas que agem com agressividade, que essa presunção, né, da pessoa litigiosa, né, de chamar atenção, de querer se impor, é porque de gritar, né, de atacar, é porque tem alguém ali, de repente, ferida, né, insegura, incapaz de acreditar que ela pode ser aceita sem precisar gritar, que ela vai ser ouvida, né? Que ela não precisa combater o outro para ter um lugar no mundo, né? Então, de uma certa forma, né, como se a gente pudesse não entrar no litígio e dizer, mas por que tu está gritando tanto, né? Por que tu está botando tanta intensidade, né, tanta explosão de maneira brutal no teu afeto para poder comunicar uma coisa, para dizer que tu não concorda ou não gosta de alguma coisa em mim? Precisa dessa carga toda, né? Eu sou tão grande assim, né? Eu preciso de tanta intensidade para poder afirmar o que tu pensa, né? Para a pessoa poder se dar conta que, de repente, do exagero que tá, de estar nesse lugar, né? Eu estava pensando nessa questão da aura aí que tu estava trazendo, né? Tem pessoas que têm uma coisa muito pesada, a gente sente assim, né? Tá na presença, né? E aqui ela meio descreve, né? Pessoas que não conseguem viver sem impor-se, sem chamar atenção, sem o alimento da presunção, né? Então, às vezes é uma característica de determinadas pessoas essa necessidade, né? Claro, se a gente pensar um pouquinho, por insegurança, por uma série de coisas, mas mesmo assim, às vezes isso não facilita o convívio, ou, né, a gente tem que estar muito manso, né, e calmo, né, já para dizer por que tu está gritando assim, né, porque a tendência é a gente querer se defender ou sair, né, se defender ou gritando ou fugindo, né, pode ser uma das duas. Mas, de qualquer maneira, tem essa questão mesmo. Então, como é importante essa coisa de a gente estar equilibrado. Eu adorei essa de ir para casa tomar um banho, né, porque acho que é melhor do que só dar uma respirada, né, porque daí a gente pode achar uma solução mais apaziguadora aí. Buscar, né, elementos autorreguladores, mas a gente tem que aceitar, naquele momento, que eu não estou em condições de lidar com aquela situação. E tem pessoas que não conseguem nem se dar conta disso, elas já vão para o ataque, aí fica difícil mesmo. Né? Mas Oi, pode falar. Não, pode completar, depois eu completo. Não, é que daí realmente ela traz no final a figura do Cristo, acho que tu ia falar sobre isso, né? Não, eu ia colocar um pouquinho antes, que aí ela fala assim, calma, não queira você ter, né, a tua verdade, que ela fala assim, essas pessoas vão morrer e do lado de lá, né, eles vão mudar a forma de pensar, vão mudar a forma de entender, de se comportar. Então, não adianta eu querer ir lá mudar o outro, né? Se ele tiver realmente errado,
Quando ele realmente passar, né, sair dessa matéria e deixar esse corpo físico e voltar para o plano espiritual e realmente ele poder sair do julgo da matéria que traz essa questão das paixões, ele pode tomar consciência que estava errado, né? Então não adianta eu sempre querer ter a última palavra, porque eu não preciso mudar o outro, mas ele sozinho se muda se ele estiver errado, né? Então, quando a gente consegue pensar nisso, que a morte vai fazer com que eles pensem sobre isso de uma outra maneira, já também tira a pessoa daquela postura de querer que o outro pense da mesma maneira que ele, né? E aí ela traz, por último, a figura de Jesus, né, mostrando o quanto ele foi combatido permanentemente, né, por vários movimentos, né, e se manteve sempre tranquilo, sereno, né, sofreu os ataques sem se perturbar, mostrando, né, através do seu exemplo, de sua atitude, né, amorosa, mas firme. Então, essa é a proposta que ela nos faz, né? Falar de Kardec, todos os homens que têm um papel importante acaba tendo que lutar, né, vivenciar essas forças de oposição, né? Então, que a gente possa reconhecer que a gente não vai passar ileso também na sua vida. Que em algum momento, em alguma situação, vai ter algum tipo de oposição, mas que a gente não possa ser aquele que não alimenta, que não seja agente do litígio. Fazer a nossa parte, mantendo a nossa postura tranquila, né? Acolher quando é possível, se é para uma coisa infrutífera, não dá bola, né? E se manter ligado ao compromisso com o nosso ideal. Isso que é a proposta que a benfeitora nos coloca aqui no fim do capítulo, né? E essa questão, né, de sempre que a gente traz a espiritualidade, né, essa visão de ser espiritual, as coisas às vezes isso nos acalma muito, né, porque às vezes a gente não sabe mesmo como resolver determinada coisa naquele momento, né, e por isso essa questão da gente se acalmar, porque quando a gente se acalma, a gente pode ter a possibilidade de ter mais lucidez, né, e a lucidez permite com que eu veja as coisas sobre outro ângulo, né. Então, esse tempo, assim, a gente conhecer a nossa natureza também, né? E por isso é esse convite da Joana de Ângeles para o autoencontro mesmo, né? Como é que eu funciono? Como é que eu tendo a reagir? Né? Quando eu começo a conhecer de mim, eu também tiro um pouco o foco no outro e eu começo a me entrar nesse processo, né? Então, eu acho bem importante essa proposta dela, né, da gente nunca querer fugir da raia, né? Então, se a gente está envolvido em algum litígio, vamos tentar entender ali, né? Qual é o movimento que a vida está pedindo para nós, né? Porque quando a gente se coloca nesses embates, vai ativar em nós os complexos, né? Então, a partir do momento que o complexo é ativado, o ego sai, o complexo se torna autônomo. Então, é importante o tempo para que o ego possa voltar para o local e a gente ter a clareza para pensar de forma racional. E ela conclui, faz uma convocação linda, né? Ó, se tu aquele que não litiga. Então, ok, existe o litígio no mundo, mas você vai ser aquele que não litiga. Mas faz o bem, que não revida, porém permanece com firmeza no ideal até o fim da existência física. Então, para mim, essa convocação que ela nos faz é assim, sim, nós somos todos humanos, sim, nós vamos ter complexos, e não são a gente que tem, mas os complexos que nos dirigem, mas sim, vamos ter consciência de que a gente pode começar, a consciência nos dá essa capacidade de respirar, contar até 10, sair, né? Permitir que esses complexos sejam desativados para que a vida seja um pouco menos agressiva, talvez, né? Assim, tão reativa era a palavra, né? Para que a gente não seja tão reativa. Muito bem. É interessante que nos próximos capítulos ela vai desdobrar essa questão central do litígio
nas provocações, que é o capítulo 3, nas incompreensões, no capítulo 4, nos enfrentamentos de tentações, no capítulo 5. Então, de uma certa maneira, ela vai acompanhando esse eixo, né, de reflexão, trazendo outros desafios, né, temas de desafio para a gente, a partir desse capítulo 2 aqui, que é o litígio. Então, a gente já convida a todos, né, a permanecer conosco, agradecendo aqui a Adriana e a Marluce por esses momentos especiais, e continuar com o nosso estudo da série psicológica Joana de Ângeles. Um grande abraço a todos, paz e luz. Até, então, o próximo encontro.